Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje nós estamos entrevistando aqui os candidatos à Prefeitura de Santa Teresa pela coligação PSD, MDB e Novo. O Júnior, que é contador, empresário, está trabalhando na comunidade desde os 18 anos, e a professora Paula, que ela é vereadora, é presidente da Câmara ou foi presidente da Câmara? Foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara e professora há 24 anos. É isso, Paula? É isso mesmo, Rogério. Pessoal, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo espaço para falarmos um pouquinho sobre política, falar sobre os nossos projetos, as nossas ideias. Obrigada, Rogério, pela oportunidade. Gente, Santa Teresa, ela é um ponto estratégico na nossa região. Ela já pertenceu a Cascavel há muitos anos atrás e faz parte da história do cascavelense. Eu me coloco nisso, porque toda vez que a gente vai, a gente olha a quantidade de empresas que tem ali por um trabalho de políticos antigos que não vem ao caso nesse momento. Acho que cada pleito é uma situação diferente. Mas eu queria entender, primeira coisa que eu ia perguntar pro Júnior. O Júnior, contador, empresário, já é um contador super experiente, já tá na comunidade há tanto tempo. Cara, qual que é a tua história e por que decidiu entrar na política? Então, Rogério, a política ela faz parte da vida de todos nós, né? E eu participo desde muito cedo da comunidade, né? Desde os 18 anos, dentro da Igreja Católica, participei da Associação Comercial, fui presidente da Associação Comercial, coordenamos a Festa da Polenta. E tudo isso é uma forma de fazer política, né? Eu digo a vocês que eu relutei para entrar na política, né? Eu não via a política com bons olhos, assim. Havia aquela velha política, eu falava assim, nossa, mas eu não quero participar disso. Mas aí nós, em 2022, inclusive eu estava desfiliado de partido, não queria participar nada de política, mas em 2023 muitas pessoas procuraram, precisava montar um terceiro grupo em Santa Teresa, um terceiro nome, né? De grupos, e aí eu tive a felicidade de compor com a Paula, né, que é professora, que foi presidente da Câmara, 2 mandatos no Legislativo, né, mestre em educação, e aí coloquei meu nome à disposição, ao convite de alguns empresários, falou, Júnior, nós precisamos de um nome novo, um nome que tem experiência, que tem expertise na área de gestão, na área que fez um trabalho voluntário, porque eu falo assim, todo gestor público, primeira coisa, ele tinha que passar pelo voluntariado. Porque, além, é claro, o gestor público, o prefeito, o vereador tem salário, mas é muito mais do que uma missão do que um trabalho, né? É uma missão que você vai se colocar, você vai se dedicar 24 horas por dia para poder transformar aquele lugar. E eu conversando com a minha esposa, porque ela também não queria que eu entrasse na política. Aí eu falei assim, Fernanda, a política é o meio mais rápido de transformar a vida das pessoas. E se os bons não se colocarem na política, vai ficar sempre aquela velha política. Nós temos outros 2 candidatos a prefeito lá, que cada um deles tem 30 anos de história na política. Né? Vivem da política. Vivem da política, né? E eu falo assim, é tão bom quando você muda as pessoas, você oxigena o ambiente, você traz novas ideias, novos projetos, nova forma de fazer política, nova forma de trabalhar a gestão pública. E eu, com a minha experiência na área de gestão, de empresário, eu falo assim, puxa, nós precisamos avançar. Como você falou, a nossa cidade é muito bem localizada. O nosso DNA é da indústria, o nosso DNA é de um povo voluntário. Nós temos uma festa da polenta com 500 voluntários. Eu sempre escutava o Parense falando aqui em Cascavel. 500 voluntários, não é 500 pessoas participando, são 500 voluntários. Quantas pessoas passam por essa festa? 25 mil pessoas os 3 dias. E aí, eu escutava sempre o Parense falando assim, Cascavel foi eleita a 2ª melhor cidade para se morar. Eu falo assim, cara, eu acho que Santa Teresa é a primeira. Santa Teresa é espetacular. É na geração de emprego, na moradia. Pô, nós estamos do lado do Parque Nacional. Nós temos aí o Pontal da Natureza, o outro condomínio Brisa do Parque, o bairro Operário é do lado do Parque Nacional, você respira o Parque Nacional. Então é uma cidade muito boa de se morar, tem geração de emprego, tem dificuldades, claro que tem, que todas as empresas têm, né? Essa última gestão do prefeito Cabelo, o qual nos apoia, inclusive, ele organizou muito a cidade, sabe? Quando ele chegou na gestão pública, ele tinha lá 12 obras inacabadas da outra gestão. Né? Uma pessoa muito boa, o outro gestor, mas teve dificuldade administrativa, teve dificuldade de gestão. E aí a gente fala, se você quer fazer uma obra boa, você pega um pedreiro bom. Se você quer construir uma cidade boa, você pega um gestor bom.
né? É E isso o aí. Júnior e a Paula, essas são essas características. São pessoas competentes, pessoas que têm conhecimento, pessoas que vão administrar a cidade com planejamento estratégico, com metas, com objetivos. Vamos medir muitas coisas dentro da gestão pública para poder avançar mais. Eu vejo essa ideia do gestor público, para mim, eu sou empresário, tenho outras empresas, tenho outros negócios, eu acho assim que todo candidato principalmente para o executivo, ele precisaria ter esse conhecimento. Inclusive, nós temos aqui, eu e o Castilhos, que participa aqui, nós temos um projeto de formação para políticos, um projeto ainda que não foi desengavetado, mas um projeto de formação para os políticos que venceram o pleito, para que no pós-eleitoral ele possa, durante aquele período que ele não assumiu a cadeira dele de fato, ele consiga fazer um treinamento para ele saber como é que funciona. Porque você vai perceber, isso deve acontecer lá, Paulo, eu já vou passar a palavra para você, mas às vezes a pessoa não sabe falar. E se ela não sabe falar, se ela não sabe escrever um projeto, o que ela está fazendo, como é que ela vai representar uma voz se ela não sabe falar? Paula, como é que a tua experiência? Você já está há 2 mandatos aí no Legislativo, já foi presidente da Câmara. Quais são os desafios que você está enxergando e conta pra gente um pouco da tua história também. Então, Rogério, eu comecei aqui em Cascavel, trabalhei aqui no Colégio Marista há 5 anos, aí passei no concurso em Santa Teresa, assumi lá e estou há 24 anos na rede municipal de ensino. Tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho no estado, e foi dali que nasceu, na verdade, a intenção de vir para a política, né? Trabalhava já no ensino médio, e aí, diante de algumas situações, durante o andar da disciplina, nós falávamos da composição de sociedade. E aí um aluno que me contava que naquele ano iria votar, me questionou algumas coisas, sabe? E aquilo eu fui para casa com aquela inquietude. E aí pensando de que nós já estávamos algumas legislaturas sem a presença feminina, né, no legislativo, compondo no plenário, eu comecei a pensar nisso. E conversando com um, com o outro, sempre envolvida com questões na educação, começamos a motivar isso. E deu certo, né? Fomos para o primeiro mandato, tivemos boas ações. No segundo mandato já tive a condição de que no biênio 2021, né, o período de 2020 e 2021, estar na presidência da Câmara. E respondendo a tua pergunta, eu acho que o desafio maior, Rogério, é o que eu aplico todos os dias dentro da minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, a Bárbara está com 23 anos, o Thales 20 anos. Então, assim, a gente querer uma estrutura melhor de sociedade para os nossos filhos, né? E para isso eu trabalho no meio público há 24 anos. Nós percebemos muitas, como diz o Júnior, das dificuldades que nós temos enquanto município. Quando você trabalha com crianças, você trabalha na escola, a gente percebe muitas das questões voltadas para a sociedade quando você está ali naquele meio, né? E ali despertam muitas situações. Então a gente percebe situações voltadas com algumas questões na segurança, na saúde, né? Basicamente na educação e tantas outras. Então, assim, o despertar para a política, eu acho que principalmente respondendo quanto ao desafio é você realmente querer motivar na vida das pessoas melhor qualidade de vida. E o Júnior, nesse sentido, eu acho que nós tivemos assim a grata satisfação. Porque, Rogério, quando você vem de 2 mandatos, e na minha perspectiva, era realmente compor uma sociedade mais, sabe, eu acho que equiparada, eu me refiro aqui com direito para todos, né? E eu ouço muito falar algumas situações com relação aos grupos que estão lá também disputando agora o executivo, e o que eu percebo é que, nesses 2 mandatos, o Júnior é o nome que mais alinha para o município. O Júnior é o nome que mais assim se aproxima das necessidades que o nosso município precisa. É como se Santa Teresa precisasse dessa gestão de vocês. Sabe por quê, Rogério? Porque nós já tivemos o exemplo de quem já foi e não deu certo. Nós já tivemos o exemplo e o apoio, por exemplo, da situação, que é o prefeito Cabelo, que agora deixa um mandato resolutivo, né, para que nós possamos dar continuidade. E aí a possibilidade de estar compondo, então, um grupo que vá realmente trabalhar por Santa Teresa, né? Dentre os nomes que lá estão, são mais 2 candidatos, eu vejo que o Júnior e a Paula, obviamente que nós vamos colocar dessa forma, e talvez quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai colocar, soa meio impositivo isso. É óbvio que nós vamos colocar da forma como nós somos o melhor grupo, mas nós estamos falando aqui com relação a trabalhar efetivamente pelo município. O Júnior tem a vida dele, eu também tenho a profissão, e o que nós queremos agora é, com isso, mostrar para a população que nós não estamos lá pelo subsídio, nós não estamos lá pelo salário do que o executivo vai nos trazer. Nós estamos lá para propor uma equipe técnica, um trabalho efetivamente que vá causar orgulho no município.
Porque o que nós tivemos algumas situações no passado foram momentos extremamente desagradáveis para nós enquanto sociedade. Então, acho que é realmente trazer a resolutividade para um município que precisa emergencialmente. Por quê? Santa Teresa, ele está às margens da BR-277, ele está às margens ali da BR, outra rodovia federal, que é a 163. Então, assim, nós sabemos do entroncamento que vivemos hoje entre duas potências, que é Toledo e Cascavel, e nós queremos trazer para Santa Teresa e impulsionar. Na verdade, assim, o Júnior tem uma fala que eu admiro muito e é o que eu gostaria de levar todos os dias para as pessoas que nos ouvem. Não acreditem em falácias. Nós temos que buscar planejamento para fomentar o desenvolvimento. E o Júnior tem essa condição. E nós temos certeza que isso vai dar certo. Vocês montaram um plano de governo para poder colocar isso tudo. Pela experiência de vocês, me parece que o que está no plano de governo de vocês é o que vai ser possível ser feito. Não tem nada lá que não vá ser feito. Porque do contrário, quando a gente percebe... Eu vou contar uma história pra vocês. Eu já morei em uma cidade do interior do Paraná. Não vou dizer qual, porque eu quero referenciar algumas situações aqui que não venham ao caso. Mas essa cidade tem 2 candidatos que eram principais. Tá? O candidato A e o candidato B. O candidato B é o que está atualmente como prefeito. Tecnicamente falando, foi um dos melhores prefeitos que tinha nessa cidade. Tá bom? Fez muito. Conseguiu trazer, inclusive, uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Santa Teresa tem 10 mil habitantes. 13 mil habitantes. Eu tô falando dessa cidade que tem 16 mil habitantes. Ele conseguiu trazer um hospital municipal para dentro da cidade. Conseguiu trazer, já tá tudo pago, já tá tudo contratado, as pessoas que vão colocar lá. Um excelente prefeito. Ruim de mídia. Não sabia fazer e falar as coisas que ele tinha. O outro candidato tava sempre nos bar, bebendo e abraçando o pessoal e não sei o que lá, e é o candidato que tá em primeiro nas pesquisas. E eu olho isso, eu morei nessa cidade, eu olho isso e eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês não conseguem enxergar que um é só tapinha nas costas e não faz absolutamente nada, meteu a mão na prefeitura que isso já foi condenado e tudo mais, e o outro que fez um monte de coisa, mas é ruim porque tava lá, porque focou tanto em trabalhar que não sabe divulgar o que fez, que também, vamos dizer que é uma estrutura ruim dentro da publicidade, vamos colocar assim, dentro da estrutura de governo dele, foi ruim. Mas eu enxergo que um candidato ele precisa ter isso. Ele precisa ter, primeiro, precisa ser bom gestor. Segundo, precisa entender de povo. E prioritariamente, eu acho que vocês formam uma dupla muito boa, pelo que vocês falaram, formar uma dupla porque é a educação que vai mover tudo. E o terceiro é mostrar isso para as pessoas. Que eu sinto que as coisas não estão acontecendo. Mas a pergunta, para poder a gente passar a bola de novo para vocês, é como é que vocês... O que vocês destacariam do plano de governo de vocês, que vocês falam assim, isso aqui iria mudar a cidade de Santa Teresa e a população precisa ficar sabendo disso? Rogério, vamos lá então. Primeiro, eu queria só fazer um comentário do ponto que você falou, que realmente o político ele tem que fazer alguma coisa e fotografar e mostrar, né? Eu venho do serviço voluntário, né? Porque eu participei de várias entidades e tal, né? E o serviço voluntário dentro da Igreja Católica, dentro de associações e tal. E esse serviço é um serviço que você faz onde que a tua mão esquerda não vê o que a tua mão direita fez. Porque é um serviço voluntário, é um princípio cristão, né? E aí eu falo assim, foi muito difícil para mim, sabe? Falar assim, agora falar do Júnior, colocar quem que é o Júnior, abrir... Eu sou um cara reservado, eu sou um cara que gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar em comunidade, gosto de estar envolvido com as pessoas, mas eu gosto de estar com a minha família, né? Como você falou, eu não sou um cara de realmente estar nos botecos, dando tapinha nas costas e etc e tal, né? Eu sou um cara, gosto de estudar, gosto de planejar, né? E o nosso... Agora, indo para a pergunta da proposta, nós temos, assim... eu falo assim, uma montanha de ideias. Uma montanha. Eu falo assim, quais são as principais? Eu acho que todas são principais. E todas foram feitas e estudadas por Júnior, pela Paula, mas também por uma equipe técnica. Equipe que algumas pessoas que contribuíram, que passaram pela gestão pública, outros que estão na gestão pública. Então nós levantamos. E além dessas informações dentro de Santa Teresa, nós procuramos ideias, soluções que aconteceram em outros municípios. Bom, na nossa pré-campanha, Rogério, nós montamos um espaço de ideias. Lá, se você olhar, vai ter várias ideias da população. Então, a gente avaliou o que é a população, quais que são as demandas. Esse espaço já está aberto ao público? Já está aberto. Agora é o nosso comitê, né? Tá. E a nossa proposta, o nosso plano de governo, ele não é um plano de governo estático também.
Se a gente perceber que falta qualquer coisa, nós vamos melhorar. E eu acho que a vida é assim, nós como seres humanos, nós temos que melhorar. Cada dia ser um dia melhor. E a gestão pública também tem que ser assim. Agora, porque o cara fez um plano de governo e fala assim, não, esse aqui é o meu e eu não vou mexer porque é minha ideia. Não, se tiver outra ideia melhor, a gente coleta essa ideia, a gente atualiza o nosso plano de governo. Mas assim, eu vou falar um pouquinho de algumas ideias, a Paula vai falando de outras ideias, né? Sim. Vou falar um pouquinho de uma ideia, nessa jornada nossa, na pré-campanha, de montar o nosso plano de governo e escutar as ideias. Eu escutei uma ideia de um menino de 10 anos de idade. Nossa. Um menino de 10 anos de idade, e ele falou assim para mim, me chamou de pai, né? Na verdade é meu filho, né? O Rafael. Ele falou assim, pai, você vai entrar na política... E falou, e o que você vai fazer para melhorar o salário das pessoas? Olha, ele fez uma pergunta para mim, que a gente estava formulando as ideias, daí eu falei assim, filho, cada pessoa tem que trabalhar e fazer o seu salário e tal, né? Não, já dei a resposta assim, de imediato. Sim. Mas eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, puxa vida, como uma gestão pública, como que a prefeitura, como que um prefeito, como que o gestor pode fazer com que melhore o salário das pessoas? E aí veio uma ideia, né? Eu falo uma grande ideia, que é montar uma escola-fábrica. Hoje nós sabemos que o DNA de Santa Teresa são as indústrias, muito forte, né? E aí o que acontece? Você está trabalhando numa indústria, vamos imaginar que você trabalha na indústria e a função da tua indústria é pegar essa xícara desse lugar e colocar aqui. E você ganha um salário mínimo, é R$ 1.412 o salário mínimo. Você fala assim, puxa, mas agora eu queria ganhar o que o Rogério ganha. O Rogério, ele mexe com solda. Eu quero aprender a soldar. Só que dentro da empresa, eu não consigo, às vezes, ensinar as pessoas porque tem a demanda do dia a dia. Então, ela vai para essa escola-fábrica, que é uma estrutura que o município vai fazer, mas quem vai bancar todas as estruturas é o empresário. Porque para o empresário é interessante formar a mão de obra. Claro que sim. Hoje, a maior dificuldade é formar a mão de obra. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá durante a noite, custeado pelo empresário. De repente o professor vai ser inclusive um funcionário, vai falar, Rogério, para soldar é assim, e aí você vai ficar soldando, aprendendo a soldar. Daqui um pouco aparece a oportunidade e você sai de um salário de 1.412 para 2.800. Você dobra o teu salário. Só porque aprendeu a soldar. E aí essa é a grande ideia de uma criança de 10 anos. Como fazer as pessoas ganharem mais dinheiro? Como melhorar o salário das pessoas? Normalmente quando quando você aumenta o salário das pessoas, você aumenta a qualidade de vida. Sim. Ela vai poder comprar um carro, ela vai poder reformar a casa, ela vai poder fazer uma calçada na frente da casa, melhora para todo o município. Pessoas que ganham mais dinheiro, têm um salário melhor na cidade, vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma cidade mais bonita. E essa foi uma ideia do menino. E tantas outras ideias, né? Eu tenho uma outra ideia, falando em cidade bonita. A gente tem uma das coisas, quando eu me coloquei, eu falei assim, eu quero transformar Santa Teresa, e aí passa por um projeto de urbanismo, e quando fala um projeto de urbanismo, o que é? Ter calçadas, arborização. Nós temos a Rua das Orquídeas, que não tem nenhuma árvore, tem uma árvore plantada em toda a rua. Então a Rua das Orquídeas. E quando eu falo assim, Paula, nós temos que ser um prefeito e uma vice aí, não de 4 anos ou 8 anos, mas de ser de 20, 30 anos, lembrar, olha as obras que o Júnior e a Paula deixou. E quando você planta uma árvore, você não colhe os frutos numa gestão, você vai colher daqui 10, 20 anos. Sim. Então, quando você faz um projeto de urbanismo, você faz algo pensando daqui 10, 20 anos. E aí, transformar numa cidade que as pessoas falam assim, e eu escuto isso de Santa Teresa, falo assim, nossa, Santa Teresa é uma cidade legal, um monte de indústria. Daí, quando entra dentro da cidade, fala assim, puxa, mas é uma cidade que tem entulho, que é uma cidade que não tem urbanismo, não tem calçada, não tem árvore. É uma cidade talvez não tão bonita. E eu quero transformar Santa Teresa que fala assim, nossa, eu quero ir morar naquela cidade. Olha que cidade bem planejada, com ruas, com calçadas, com árvores. Já tem vários parques lá, várias praças o prefeito Cabelo fez. Nós expandimos mais, porque as pessoas também querem ter uma qualidade de vida. Nós temos também um outro projeto junto com o de urbanismo, que a gente vai apresentar através de tudo com imagens, inclusive esse material. Um espaço chamado Ecoponto. O prefeito Cabelo, ele disponibilizou caçambas para as pessoas colocarem entulho. Só que não deu certo até um ponto. Daí a questão cultural das pessoas... Não leva até a caçamba. Não, ou jogavam coisas que não pode jogar na caçamba, lixo orgânico, animais mortos e etc e tal. Então aconteceu muitas coisas. Então a nossa ideia, a caçamba é manter, mas não solta, mas fazer um espaço cercado e chamamos isso de ecoponto. Lá terá caçamba para o cara jogar um entulho de material de construção, vai ter a caçamba para ele jogar móveis velhos. Então tudo vai passar por reciclagem.
o móvel velho ele vai triturar, vai jogar em fornalha para queimar, o material de construção o cara moe e usa para pavimentação, então reaproveita todo esse material. E o lixo orgânico é no lixo onde o caminhão de lixo vai passar a recoleta lá, 2 vezes por semana passa na cidade, né? Então o lixo orgânico não vem nesse ecoponto, só materiais recicláveis. Então você consegue limpar. E aí a gente tem uma patrulha, vamos chamar a chamada patrulha do entulho, que vai passando principalmente nos bairros, né? Vai tendo aqueles entulhos na beira de calçada, uma vez por semana vai passar e recolher isso e vai levar por esses ecopontos para poder reciclar. Então você vai dar uma destinação correta desse material. Deixa a cidade limpa. Deixa a cidade limpa, bonita, né? Então eu estou falando projetos na área de urbanismo, né? Mas nós temos muitos e muitos projetos. Para a gente botar a Paula nessa conversa, o que nós temos para educação, Paula? Já que é a tua área vamos dizer, tua área de conforto mesmo. Sim, então, nós temos, por exemplo, o Plano Nacional de Educação ele já determina que até 2025 tem um cumprimento de metas, né, Rogério? Então, assim, já temos algumas coisas bem alinhadas. Junto a isso é o Plano Municipal de Educação, que é quem aí vem de encontro para cumprir essas metas e estratégias. Então, assim, a educação em tempo integral, eu ouço falar muito por aí, mas isso não é uma questão de promessa, isso é uma condição de proposta já com previsibilidade, né? A gente tem que fazer esse cumprimento. Então, nós temos aí a intenção, né, firme de levar isso para as nossas crianças, até por esse cumprimento, e alinhar já desde os CMEIs, né, as creches, então assim dizendo, os CMEIs, até o ensino fundamental, já essa carga horária, esse contraturno para as nossas crianças no atendimento no período integral. Ponto. Eu acho que eu não preciso ficar aqui enfeitando. E aí, Rogério, a condição dos CMEIs que nós temos para avançar. Eu tive a grata satisfação, enquanto vereadora, fazer uma composição aí de orçamento para auxiliar o executivo. Nós buscamos mais de 6 milhões de reais de orçamento, né? Através de emendas, através de convênios, enfim. O primeiro que nós trouxemos foi a Rua Coberta, que é a comunidade da Escola Hélio Ballarotti, a escola que eu faço parte há mais de 20 anos, era uma insatisfação da comunidade escolar, porque é uma escola que cresceu muito, é a maior escola da rede municipal, atende mais de 600 crianças diariamente, e aí, assim, ela virou, na verdade, um complexo, porque ao lado tem um CMEI, né, que atende mais de 200 crianças. Em frente tem também um outro complexo que atende as nossas crianças que são atendidas com relação à educação especial, reforço escolar e também os projetos em contraturno. E também mais de 200 crianças diariamente. Então, ela se tornou um complexo e nesse espaço nós trouxemos a Rua Coberta. Fechamos a rua através do projeto de lei, efetivamos então uma cobertura, né, nessa rua, e ali é um espaço onde é utilizado não só para as atividades pedagógicas, lúdicas, recreação, lazer, enfim. E aí também é um mecanismo hoje, uma ferramenta utilizada por todo o município, né, para algumas atividades culturais. E vou fechar o mandato agora com um recurso na ordem de R$1.300.000 para um CMEI, uma creche nova para o Distrito de Santa Maria. Então, assim, a nossa bandeira sempre vai ser educação, óbvio. E eu fui, assim, fico muito satisfeita em colocar isso, porque nós iniciamos na educação, tivemos vários recursos para infraestrutura, obras, agricultura, enfim, saúde, mas também trouxemos para a educação. E aí, uma das situações que nós colocamos além da educação, Rogério, eu acho que é pertinente nós falarmos, o Júnior eu tenho uma ideia bacana de revitalização do Lago Municipal, acho que o Júnior pode colocar isso com mais propriedade, porque é um projeto, assim, imenso, né, de uma extensão que vai trazer uma condição de cultura e lazer para as nossas famílias, mas eu queria destacar também aqui a condição, por exemplo, da agricultura. Nós não queremos levar para o nosso agricultor somente aquela ideia de que o nosso agricultor precisa só de estrada. Né? Ele precisa de números. Que é o que normalmente eles pedem, né? Exatamente. A gente só quer estrada. E isso essa é a fala, né? Então, assim, levar outras condições também, inclusive, para esse meio, para o produtor rural, o pequeno produtor rural, né? Que também tem um auxílio gigante, né? Como meio de subsistência. Nosso município hoje não é só movido por indústria e comércio, mas também por agricultura. Então, levar outras formas de incentivo, daquelas que nós já temos no município, mas potencializar ainda mais, inseminação, levar também a possibilidade de avanço, de novas práticas, né, para esse pequeno produtor, porque a gente sempre fala, né, Rogério, o grande produtor, aquele que tem um pouco mais, né, de condições, ele já caminha praticamente sozinho, precisa efetivamente realmente da estrada. Sim. E aí as condições, inclusive, como a gente fala, cobertura de internet, enfim, inúmeras situações. Isso é só um detalhe, cobertura de internet. Nós temos aí um avanço para levar com relação, inclusive, à tecnologia, né, que é uma das bandeiras que o Júnior e a Paula, o Júnior com muito mais ainda vontade de trabalhar nesse sentido para impulsionar o município.
por ser da área, né, de tecnologia também. E aí nós temos, eu falo sempre, outras situações que nós temos que levar, saúde. Nós falamos muito com relação às UBS que já temos no município, mas nós vamos avançar nesse sentido. Dentro do plano de governo, como diz o Júnior, ele não é estático, né? Ele pode ser realinhado, mas nós já temos alguns apontamentos que são específicos. Vamos levar mais uma UBS para a região que está crescendo bastante, que é o Pontal da Natureza, Vila Canário, antigamente chamado Vila Canário, hoje Bairro Canário, que ela atende ali alguns loteamentos, né? Malucelli, precisamos levar também. Temos a inauguração nos próximos dias de mandato, né, do prefeito Cabelo. Tem uma nova UBS para Malucelli, mas nós também queremos integrar ainda mais situações lá na Malucelli, que é, por exemplo, mais uma piscina de hidroginástica, que é para contemplar não só que nós já temos no município, que foi uma conquista aí da primeira-dama, junto ao Legislativo, ao Executivo do município, que trouxe esse equipamento para o nosso município, mas levarmos mais uma para Malucelli, para trazer ainda mais atendimento para as pessoas não só idosas, mas também crianças que necessitam desse atendimento. Temos no Distrito de Santa Maria também um avanço, né, a ampliação do UBS, levar mais mecanismos ainda para melhorar a estrutura de saúde que nós já temos lá no distrito. E nós falamos, então, com relação a alguns pontos que nós sabemos que, para quem está nos ouvindo e acompanha o nosso trabalho, tem acompanhado as propostas, principalmente do Júnior e da Paula, sabe que a nossa intenção, Rogério, é realmente deixar o município bombando. Deixar o município assim alinhado para que as pessoas possam crescer e ser ainda mais favorecidas. Principalmente, Rogério, uma das bandeiras, acredito que o Júnior vai destacar, é a nossa política habitacional, feita de forma séria. Eu estive 8 anos aí no exercício do mandato. É vergonhoso perceber como nós tivemos a troca de favores em outros mandatos com relação à prática eleitoreira, né? Eu posso te dizer, nesses 8 anos que estive lá, nós falávamos muito disso. Né? Que a política habitacional ela tem que exigir, mas de forma correta, de forma séria. Porque no período que estivemos ali no segundo ano de mandato, nós tivemos que votar projetos que eram para alinhar uma condição de área pública que foi entregue para pessoas como loteamento social, mas que não tinham menor infraestrutura. Né? Nós temos a quadra 4 no loteamento Santa Fé, por exemplo, a quadra 9 também, mas a quadra 4 especificamente, que nós tivemos que votar. Nós não tínhamos energia elétrica. Nós não tínhamos condição. Nós tivemos que realinhar. Então, assim, é uma condição de que o Júnior e a Paula não vão fazer isso. Nós vamos criar política habitacional, sim. Temos 3 projetos, né, Júnior, que são, assim, para impulsionar a Santa Teresa. Até porque a moradia digna é direito do cidadão. Uma das pessoas que mais tem, inclusive, eu estou fazendo uma força muito grande para convidar ele aqui, para ele poder explicar como é que funciona isso no Paraná. Mas o PSD, o Jorge Lange, que é do PSD, é do mesmo partido que o Júnior. Então, a coisa facilita quando você tem esse alinhamento partidário, né? Não significa que ele só trabalha pro partido dele, não é isso, entendeu? Mas para quem trabalha no ambiente político, para você que está assistindo, para quem trabalha nesse ambiente político, fica muito mais fácil de você chegar na pessoa certa para poder trazer para cá, né? Tanto o Júnior vai te falar, acho que acredito sobre isso. Nós tivemos já uma conversa com ele, até nos próximos dias vamos falar aí sobre um vídeo que ele gravou para nós, né, Júnior? Que legal. E é uma conversa bem alinhada para a habitação em Santa Teresa. Porque nós temos essa condição no nosso plano de governo, Rogério, e diferente de que as pessoas mais intencionadas estão dizendo por aí em outros grupos, o Júnior e a Paula vão trabalhar para todos. Nós não temos bandeira voltadas a meia dúzia de pessoas que querem rifar a prefeitura sem nem ter entrado lá ainda. Porque a eleição, minha gente, nós vamos ganhar no dia 6 de outubro. Tem pessoas que estão achando que com uma soberba, uma ganância, mentindo através de pesquisas, inclusive, que nós estamos, assim, à mercê realmente de um resultado negativo. E isso é bem diferente. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu vou entrar nessa pesquisa. Eu estava ouvindo o Cantini esses dias atrás. O Cantini é uma referência. O Cantini, vem um dia conversar com a gente aqui para te botar do outro lado, para poder te entrevistar. O Cantini, estava ouvindo o Cantini esses dias atrás e ele falou uma coisa. Ele falou assim, ele chamou os 2 candidatos e falou que cada um soltou uma pesquisa, cada um dessas 2 pesquisas soltaram que ele ganhou a pesquisa, e ele falou uma coisa que aí foi a primeira vez que eu ouvi o nome de vocês. Falou, o Cantino falou assim, o Júnior tá correndo por fora e vocês vão perder a prefeitura pro Júnior. Que negócio é esse? Que pesquisa é essa? O que aconteceu e como é que tá esse cenário hoje das pesquisas? Existe uma nova pesquisa? Existe alguma coisa sendo feita? Alguma coisa nesse sentido? Porque eu também acho que pesquisa em uma cidade com 13 mil habitantes, ela é assim, muito pequena dentro do negócio para você poder ter um corpo disso. Ou eu tô enganado? Ô, Rogério, então, saiu 2 pesquisas registradas, né? Até então não dá para saber qual candidato contratou, né? Mas são valores e números totalmente divergentes uma da outra, sabe?
E aí você começa a falar assim, mas são pesquisas, pelo jeito, tendenciosas, né? O Tribunal Regional Eleitoral, ele não consegue saber realmente a amostragem, a forma de fazer a pesquisa, né? Tem que seguir um padrão. Mas o resultado, pelo jeito, não, né? Porque saiu valores e números totalmente diferentes um do outro, né? E aí eu falo, a melhor pesquisa é o dia 6 de outubro, né? O que a gente percebe é a necessidade das pessoas terem um nome novo, né? Um nome que não está envolvido. O Júnior não é popular. A Paula é um pouco mais popular, porque já foi candidata, é vereadora, foi presidente da Câmara, então ela já tem uma carreira política. Como eu não vinha dessa carreira política, eu não sou tão popular na boca do povo. Mas o povo quer sim um nome novo, né? Claro. E eu não sou popular porque, graças a Deus, eu nunca tive envolvido em corrupção, em prisão, em cadeia e etc e tal, como alguns outros candidatos já tiveram, né, situações, né? Então eu não sou dessa forma. Também não sou dessa forma. A Paula falou muito de ficar prometendo uma casa, prometendo um lote, prometendo um cargo na prefeitura. Eu não sou dessa forma. O que eu tenho é o compromisso, e o compromisso é a junção de duas palavras, né, do comprometimento e de uma missão. Então eu tenho um compromisso dessa missão de levar Santa Teresa de uma forma digna, de uma forma correta, né? A questão do loteamento do projeto habitacional, a Paula falou, deixa eu entrar um pouquinho nele. Nós temos 3 grandes projetos, né? O lote social, que é aquele que você paga R$250 num lote, né? Foi feito no passado por outra gestão, mas foi feito meia boca, vamos dizer assim, ou foi mal feito, né? Primeiro, teve famílias que ganharam 5 lotes, uma mesma família, 3 irmãos e 2 primos ganharam lá o lote, né? Primeiro, quais critérios utilizaram? Nenhum. Foi critérios de politicagem. Então, essa é a forma que já tem uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, inclusive, que a pessoa que já ganhou um lote não pode participar do outro programa. Nós queremos criar critérios baseados em pessoas idosas que não têm a casa própria, essas talvez são uma das primeiras, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Também tem que priorizar, né? Pessoas que ganham até determinado valor de renda, né? Que não tem realmente condição, porque a gente viu que várias famílias ganharam vários lotes, outras situações, pessoas que ganhavam lá 10 mil por mês ganharam um lote, construíram uma casa de R$500 mil, compre um lote por 100 mil e construa uma casa de 400. Então, que lote social que é esse? Né? E já voltando um pouquinho na questão do projeto de urbanização. O nosso projeto de urbanização, que eu falei agora há pouco, mas eu falei, o primeiro lugar que a gente vai começar lá do bairro Operário, da Vila Operária, como era conhecido. A gente quer começar de fora para dentro, porque o centro, as pessoas já têm condição de fazer, de melhorar. Claro que a gente vai também fazer, paralelamente, começar de um bairro, por exemplo, da Vila Operária, do bairro Operário, do Parque Iguaçu, começar um projeto de urbanização para deixar esses bairros bonitos e vindo para o centro, né? Por quê? Porque a gestão pública, ele tem que pensar nas pessoas que realmente precisam da máquina pública, que precisam do gestor público, de políticas públicas para essas pessoas. Então nós temos esse projeto do lote social, nós temos um projeto, e aí o Jorge Lange, que é cascavelense, que é do nosso partido também, até gravou um vídeo para nós, para chancelar esse apoio, esse acordo aí. Nós queremos construir unidades habitacionais, porque Santa Teresa foi feita a rede de esgoto, né? O prefeito Cabelo trouxe essa rede de esgoto, né? E eu falo, e teve muita coragem, a Paula fala muito disso, de pegar e enterrar o dinheiro, porque o esgoto fica embaixo da terra e não aparece a obra, né? Mas lá foram milhões, através do governo do estado, parceria com o município, que trouxe para Santa Teresa. E agora nós temos a opção de construir da forma verticalizada, de criar prédios, né? Eu falo, que legal, Santa Teresa. Sim. Santa Teresa tem prédio lá de 3 ou 4 andares aí o máximo. Imagina nós ter um prédio de 8 andares. E aí nós temos esse grande projeto habitacional de criar apartamentos, né? Onde a pessoa, também com critérios, ela vai pagar um valor de 350, a partir de R$350 e vai ter a sua casa própria. Porque é menos do que um aluguel. É menos que um aluguel. Então é uma forma de você criar políticas públicas de habitação sérias, honestas, transparentes. Se alguém escutar de algum outro candidato que ele está prometendo um lote ou uma casa ou o que seja, pode saber que esse é um tipo de corrupção.
trocar Sim, o voto sim, por algum sim. tipo de benefício. Eu falo, a política, todo mundo tem interesse na política, mas quando o interesse ele é individual, ele é corrupção. Ele tem a Exatamente. corrupção atrás. Agora, quando o interesse é coletivo, pensando no bem maior, pensando nas pessoas, esse é o tipo de interesse que todos nós devemos ter na política. E aí nós temos um terceiro projeto, que é um projeto de parceria com construtoras, Coapar e com o município. Né? São 3 entidades que participam aí, uma construtora, a Coapar e o município. São valores um pouco maior a parcela, a partir de R$ 750. Mas altamente possível a pessoa poder possível comprar. de construir, vai pagar um pouquinho mais do que um aluguel. Hoje o aluguel em Santa Teresa está de 600 a R$ 1.000, dependendo, né? Geralmente uma moradia, o que a gente escuta, né? Tem aluguéis mais baratos, às vezes, né? Mas é mais ou menos o preço de um aluguel. E aí você vai pagar no que é seu, né? Então, criar essas condições, e geralmente a entrada é facilitada, né? A entrada nesse terceiro projeto, a Coapar subsidia um valor, o município também, e aí você consegue... Nós temos um déficit habitacional lá de 700 casas, né? 700 famílias, né? Mais ou menos, né? Então, vai resolver num mandato só em 4 anos? Não, não resolve. Mas nós queremos aí 50% resolver. Se alguém falar fora disso, eu fui buscar informação, fui buscar número, não consegue. O restante são falácias, são mentiras, né? E aí eu falo assim, eu quero chegar na prefeitura, o Júnior e a Paula querem chegar na prefeitura sem prometer cargo político, sem prometer lote, sem prometer, mas prometer assim, de fazer um grande projeto habitacional, de ter uma equipe. E aí eu desafio quem consiga falar que o Júnior e Paula prometeu algum cargo político. Nós não prometemos nenhum, porque nós queremos pessoas competentes em cada pasta. Nós não temos o compromisso com nenhuma pessoa. Nós vamos ganhar a eleição e aí nós iremos montar a nossa equipe de governo. Essa questão, ela é muito importante, porque eu enxergo que vocês estão fazendo o que a gente chama de campanha limpa, né? Que é a campanha mais difícil, né? Porque o outro candidato vai lá, promete aqui, promete lá, e acaba que soa no ouvido da pessoa que está lá na ponta, que talvez não tenha um conhecimento tão grande assim, ou porque existem algumas pessoas que não se importam com isso. Falam, não, vou vender meu voto mesmo. Pelo menos eu vou ganhar ali 150, 200 reais e dane-se, entendeu? Eu já ouvi isso, pessoas falando sobre isso. Mas existem pessoas, e eu queria contar uma história pra vocês. Eu estava conversando lá no restaurante, o melhor frango frito do sul do mundo, nosso restaurante, o GFC. Nós estávamos lá e um dia eu estava conversando com um motoboy e eu tenho um carinho muito grande por Santa Teresa. Eu já estudei a cada 2 anos, quando eu passo ali por Santa Teresa, que a gente vai fazer qualquer coisa, eu e a minha esposa, a gente passa por Santa Teresa, eu falo pra ela assim, ó, pô, nós podíamos morar aqui, né? Olha só, mora aqui, tá perto de Cascavel, dá pra fazer os negócios daqui, né? E aí eu comentei com ela sobre isso e tal, não sei o que lá, mas eu tenho um carinho muito grande. E aí, quando ele falou pra mim, esse motoboy, ele falou assim, eu moro em Santa Teresa. Eu falei, cara, como é que tá o cenário político lá? E ele falou com essas palavras, eu não vou nominar as pessoas pra não ter problema, tá? Mas ele falou assim, ó, um candidato, ele entrou na prefeitura e ficou rico. O outro candidato foi preso já não sei quantas vezes, é envolvido com um monte de coisa, não sei o que lá. E o outro candidato, que era... não vou lembrar o nome da pessoa, mas o terceiro candidato, que falou que é o menos pior de todos, eu acho que eu vou acabar votando nele, mas é o menos pior. Mas ele foi falando os nomes e eu pensei, bom, o Cantini falou de um tal de Júnior, e esse maluco não falou do tal de Júnior. E eu falei, viu, mas não tem uma outra pessoa que tá correndo por fora, então. Aí eu falei, o Júnior. Ele falou assim, que Júnior? Eu falei, o Júnior Lombardi. O Júnior vai ser candidato? Eu falei, olha, até onde eu sei, o Cantini falou, vai ser, parece que a corrida. Ele falou assim, mas eu vou votar no Júnior. Porque o Júnior é uma pessoa sensacional. E ele falou de uma forma que eu fiquei até surpreendido. E ele trouxe dessa forma e eu falei assim, cara, como assim? Como é que é esse como assim esse cara é tão bom assim? E aí a gente acabou se conhecendo e tudo mais. Nessa história toda a gente acabou se conhecendo e conversando. E eu digo que fazer uma campanha limpa é pra impactar esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, esse cara que tá lá, porque ele trabalha em Santa Teresa durante o dia, ele trabalha como motoboy no nosso restaurante à noite, então assim, ele é um trabalhador. Sim. O cara sai 11 horas da noite do nosso restaurante, vai pra Santa Teresa e no outro dia ele deve acordar e deve 7h30, 8 horas da manhã deve estar lá numa indústria, porque trabalha numa indústria lá. Então ele é um trabalhador. A voz de vocês precisa chegar nessas pessoas. Como é que tá isso aí? Como é que tá esse desenho, esse cenário? O que vocês estão fazendo de diferente para poder chegar nessas comunidades? Porque muito me parece, da forma como... talvez a Paula nem tanto, mas o Júnior se apresenta, talvez é uma forma mais elitizada.
Como é que tá chegando essa informação e como é que vocês estão enxergando para quebrar esses paradigmas que nós temos dentro da política? Isso, nós estamos, como eu não era político, realmente tinha essa dificuldade das pessoas me conhecerem. As pessoas que conhecem o Júnior, a essência, porque que nem eu falo, eu venho dessa pegada do voluntário, venho de servir, então eu não aparecia mesmo, né? E quando você vai para a vida pública, você tem que aparecer. E aí, nós estamos visitando as pessoas e nós somos candidatos há 30 dias atrás, né? A gente sabe que os outros 2 nomes estão fazendo campanha há 4 anos, o outro há 8 anos, entendeu? E aí, nós estamos agora fazendo visita, conversando através da internet, mostrando para as pessoas quais que são as nossas ideias, né? E eu sempre falo, eu entrei na política não para mudar a minha essência, para continuar sendo esse Júnior, continuando com propósito. E eu me assusto, Rogério, muito quando eu pergunto para as pessoas assim, o que você espera, qual a principal qualidade que você espera de um prefeito? Eu pensava escutar um monte de coisa, mas eu escuto a palavra honestidade. Eu falo, nossa, a honestidade é uma coisa tão básica que para o cara ser candidato ele tinha que ser honesto. Exatamente. Que coisa absurda. Então, assim, tem umas coisas que me espanta muito, sabe? E aí eu falo assim, muitas pessoas ainda não sabem que o Júnior é candidato, que a Paula é a vice, não sabem. Sim. Mas agora nós estamos fazendo um trabalho, estamos visitando, e aí eu já falo, muita gente mandando mensagem, vem aqui visitar na minha casa, são 13 mil pessoas, provavelmente não conseguiremos visitar o lar de todo mundo, mas nós estamos aí num trabalho, visitando as pessoas, e por onde a gente passa, porta a porta mesmo, né? Uma pessoa falou para mim que me motivou a entrar na política, né? Não vou falar o nome dela para reservar, porque ela tem uma certa autoridade dentro da cidade, né? E ela falou para mim assim, eu falei para ele, eu falei, olha, eu acho que eu vou entrar na política. Ele falou, vai, Júnior, nós precisamos de nomes novos. E ele falou outra coisa, converse com as pessoas. Quando você conversar com as pessoas, na hora as pessoas vão sentir e saber quem é você. Né? Então, a nossa essência, que pena que eu não posso falar o nome dessa pessoa, porque ela é uma pessoa muito importante na nossa cidade. E a nossa essência, ela não pode mudar na política. O Júnior dentro e fora da política, ele tem que continuar a mesma pessoa, né? E eu falo assim, e honesto é a coisa mais básica. Eu pensava, a pessoa falava, tem que ser um gestor, tem que ser uma pessoa que busque projeto, que seja de inovação, que seja de tecnologia. Pensava tantas outras coisas e eu escuto as pessoas falando assim, honesto. E aí eu falo assim, eu venho comparando, falo assim, comparem os candidatos. Olhem o que eles têm, qual que é o perfil de cada um, como que é a vida da pessoa, porque eu falo assim, nós somos, os nossos filhos são os nossos reflexos, né? E nós somos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Se eu sou um pai ruim, um marido ruim, etc e tal, eu vou ser um gestor ruim. Geralmente acontece isso, porque você tem aquele perfil, essa essência do ser humano, né? E aí, olhem a essência de cada candidato. Olhem e deem uma olhada e compare. Compare nosso plano de ideia e compare o que cada candidato fale para você. Se o candidato chegar com muitas promessas, prometendo, etc e tal. Esses dias, Rogério, deixa eu te contar um absurdo que eu escutei. Uma pessoa falou assim, Júnior, eu não consigo tomar meu café, né? Chegou e falou assim, Júnior, você vai ter que mudar a forma de você fazer política. Você tem que começar a prometer. Eu falei, olha, eu entrei na política para continuar sendo o mesmo Júnior. Se for para mim ser outro tipo de Júnior, eu não quero. Ele falou, não, porque o outro candidato chegou para uma senhora e prometeu uma casa. E para o filho mais velho prometeu um emprego e para o mais novo prometeu um lote e falou para o cara, depois de 2 anos você vende o lote e aí você compra um carrinho. Aí você vai ter casa, emprego e carro. Daí eu falei, ele vai prometer isso para 13 mil pessoas ou para 4 mil pessoas. Nem é função do Estado fazer isso. Não é função. O que acontece? Vai faltar merenda, vai faltar remédio. Se ele começar a inchar a máquina pública, a gente sabe, já aconteceu isso no passado, vai faltar tudo isso. Então tem que ser com responsabilidade, com planejamento. Até porque essas pessoas que estão prometendo já devem ter prometido no passado. Era justamente isso que eu queria te falar, Rogério. Fazendo um complemento disso que o Júnior disse, a questão da honestidade. Né? Quando nós sentamos para compor o plano de governo, nós falávamos muito disso. Eu falo assim, eu acho que por ter estado esses 8 anos, né, na vereança, eu fico pensando assim, como é que eu vou prometer para um município com 13.174 habitantes uma condição de trazer um hospital municipal? Nós somos porta aberta do SUS, mas essa garantia, em termos de recurso, via Ministério de Saúde, via Governo do Estado, a tratativa de quanto chega da aplicabilidade desse recurso para a nossa ponta, lá hoje, na condição que nós temos nós chamamos de pronto atendimento, né? Mas é uma unidade de saúde 24 horas. Então, assim, a responsabilidade de quem já esteve lá sabe que isso não é possível.
Entende? Nós tivemos casos de secretário de saúde preso, para você ter uma ideia. Caramba. Então, uma ineficiência com relação a alguns assuntos e ainda vem mentir para propagar para a nossa população uma condição de que vai referenciar isso na saúde. Nós temos sim que levar e elevar, bem como diz o Júnior, com garantia de comprometimento, de honestidade mesmo. Melhorar o serviço público de saúde. Nós queremos descentralizar, uma das coisas que está no nosso plano de governo, por exemplo, é o nosso atendimento das especialidades. Nós temos o convênio, que faz parte, né, nós também participamos enquanto município do CISOP, e nós temos a condição de levar, por exemplo, as especialidades para dentro do nosso município, condição de algumas situações viabilizando esse atendimento, né, para algumas especialidades. Podemos elevar, por exemplo, o atendimento nas farmácias é um assunto que me incomoda enquanto vereadora. Mas nós temos que ter aquele profissional, né, o farmacêutico, mas nós podemos levar pelo menos, né, Júnior, o atendimento das farmácias até a meia-noite. Porque aquele paizinho, aquela mãezinha que sai às 7 horas, às 19 horas chega em casa, o filho está doente, vai levar na unidade de saúde 24 horas e tem ali a farmácia para buscar o seu medicamento. Ou vai ter que esperar, hoje tem que esperar até o outro dia para poder... Isso, ou então vir a Cascavel comprar, porque o nosso pronto, às vezes o plantão das farmácias em Santa Teresa também tem algumas situações a resolver, então eu estou falando das Sim. farmácias particulares, né? Então, e também para esse atendimento que tem que ser extensivo, levar a unidade de saúdes, aumentar o número de profissionais, melhorar ainda mais a condição de carreira do nosso profissional, nosso servidor público, não somente da saúde, mas de todas as pastas. Então, assim, nós, Rogério, talvez estejamos sendo aí emplacados como uma condição, eu ouço muito falar assim, vocês falam muito da condição técnica, vocês falam muito da iniciativa privada, mas nós queremos criar parcerias para esse atendimento, inclusive no meio público, pela experiência que o Júnior já tem do meio privado. Sim. E eu acho que venho a somar, por isso que eu falo, Júnior e Paulo é uma excelente composição, porque eu já conheço as fragilidades do nosso município. O Júnior talvez não seja ainda muito conhecido, mas eu também não era. E isso também não me impediu de fazer um mandato de qualidade, sabendo qual era a minha atribuição enquanto vereadora e agora como vice-prefeita. Porque o município, as pessoas me pagam para ser efetivo, para realmente trabalhar, para ser produtivo. E não para ficar de tapinha nas costas, eu falo assim de ficar, de conluio, de conversinha fiada, de ficar aí aproveitando o momento agora para talvez nos atacar, que é o que nós estamos aí observando, com relação à proposta vazia. Né? Então a gente pede encarecidamente, Rogério, aproveitando o teu espaço, agradecendo por isso já, e dizer assim, que, como o Júnior falou, as pessoas que ainda não o ouviram. Ontem nós falávamos numa reunião, a pessoa disse assim, puxa, o Júnior é uma pessoa tão dinâmica e ao mesmo tempo tão humilde. Uma pessoa que sabe conversar e sabe expor e não está mentindo, ele está colocando propostas. Então quando a gente usa talvez o termo técnico é nesse sentido, mostrar trabalho. Nós queremos trabalhar. Eu falo assim, nós somos a dupla, Júnior e Paulo é a dupla que está com sangue no olho para trabalhar para Santa Teresa, para trazer Santa Teresa para um cenário extremamente valoroso, ainda melhor de qualidade de vida. Eu diria até para vocês que seria muito bom se vocês criassem alguns conteúdos que falassem como fazer. Uhum. Porque seria o ideal, porque aí pegaria essa parte bem técnica do como fazer. Porque muita gente promete, mas sabe que não vai cumprir porque não tem como fazer. E se você pensar nesse como fazer, faria muito sentido. Uma outra sugestão que eu daria para vocês, eu estava lembrando aqui de um amigo meu que ele trabalha para uma agência de publicidade do Canadá. Ele e a esposa dele trabalha na Caixa Econômica, mas fez atendimento home office muito tempo. Então os dois trabalhavam home office. E eu fiquei pensando assim, cara, Santa Teresa é a cidade perfeita para pessoa que quer trabalha com home office, morar lá. Porque é uma cidade, respira o Parque Nacional. Tem um lago que é lindo, maravilhoso. Sim. Tá mais perto do aeroporto do que quem mora no centro de Cascavel, né? Uhum. Se precisar sair. Tá mais perto do aeroporto de Foz do que quem mora em Cascavel. Se precisar ir pra Francisco Beltrão, pega pela via lateral ali e já sai lá quase lá no Carleto pra tomar um cafezinho. Entendeu? Então, assim, tem a faca e o queijo na mão. Eu acho que vocês precisavam criar um programa de incentivo dessas pessoas que querem morar lá para trabalhar com home office, porque vocês podem gerar arrecadação para a cidade através dessas pessoas. Ô, Rogério, nós tivemos ontem uma reunião com um empresário de Santa Teresa, que a família dele, né, os filhos agora que estão administrando, tem uma grande área, inclusive para fazer novos parques industrial, e ele falou Júnior, o que sabe que nós precisamos fazer é vender Santa Teresa, vender para as pessoas virem morar, para as pessoas virem, já vem muitas empresas instalar em Santa Teresa, mas mostrar isso para Santa Teresa, o gestor público ele vai ter que fazer isso. Nós temos vários loteamentos lá em Santa Teresa para você morar. Você fala assim, eu quero um loteamento fechado de alto padrão, tem. Eu quero um loteamento fechado
com valor um pouco menor, mas também com padrão bom. Perfeito. Não, eu quero um loteamento com valores acessíveis para comprar. Tem. Eu quero um loteamento de frente para o Parque Nacional. Tem. Então, morar em Santa Teresa é um espetáculo. Bom, eu nasci, me criei lá e eu falo assim, é sensacional morar em Santa Teresa. E falta isso um gestor, daí de usar as mídias e falar assim, venha morar em Santa Teresa, né? Como eu falava, né? Paranhos fazia propaganda aqui em Cascavel, que Cascavel era a segunda melhor cidade para se morar. E eu falava, Santa Teresa é a primeira, né? Santa Teresa é a primeira, porque, primeiro, as pessoas de lá são pessoas... tem muita gente nova, mas são pessoas que já respiram a cultura de Santa Teresa. Pessoas que se doam, que são voluntárias, pessoas que estão preocupadas com o município, né? E eu vejo em todas as visitas que a gente tem feito em Santa Teresa, como é bom se sentir acolhido por essas pessoas, escutar as pessoas se preocupar com o município. A política vem mudando muito, Sim. né? E eu falo assim, ainda precisa mudar? Sim, precisa mudar muitas coisas, mas vem mudando, porque as pessoas, aonde a gente visita as casas, a gente percebe o acolhimento e como elas querem. Estão preocupadas com o município, querem que o município continue se desenvolvendo. E aí eu falo, um gestor público bom, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que jogar Santa Teresa para cima, para de repente motivar as pessoas para vir morar, né? Já aconteceu isso em Santa Maria. Tem uma indústria lá e todo o administrativo dela estava lá em Santa Maria, acabou indo para Cascavel. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalhavam no administrativo eram de Cascavel. Né? Então nós temos que levar as pessoas para morar em Santa Teresa, para que as indústrias continuem lá e que as indústrias queiram instalar. Claro que para você ir de Cascavel a Santa Teresa para trabalhar, hoje é 15, 20 minutos, né? Melhorar o transporte público é uma pauta que nós temos, né? Uma pauta de melhorar o transporte público e inclusive Santa Teresa está ficando tão grande que já precisa, e está no nosso plano de governo, um projeto de transporte público municipal. Que maravilhoso. Municipal, para rodar dentro de Santa Teresa, né? Para ir a Santa Maria, voltar, trazer as pessoas, porque tem uma deficiência isso, né? Então agora nós temos no nosso plano de governo esse transporte municipal. Eu queria entrar num assunto, até a gente indo pro final aqui, mas eu vi na tua rede social, não sei se tá na da Paula também, mas eu vi o secretário de turismo do Paraná falando, e uma coisa me chamou a atenção, mas aí tocou o meu coração, porque aí meu coração é de, estou numa organização inicial e como um dos fundadores, eu poderia até dizer, do primeiro Caminho Terra do Sol aqui de Cascavel, onde a gente caminhava daqui até Boa Vista Aparecida, e fazia esse caminho a pé, uma peregrinação, até lá na praia, onde tem lá um monumento de Nossa Senhora Aparecida, alguma coisa assim. E eu vi você falando que tem uma peregrinação que vai pelo Parque Nacional. O que é essa peregrinação? É a maior via sacra do estado do Paraná ou do Brasil. Agora não lembro se é a maior do Paraná ou do estado ou do Brasil, né? Foi criado pelo Edson, lá de Santa Maria, né? Então inclusive ele se envolveu na política, ele contou a história para mim, né? E a política às vezes ela decepciona, né? E ele perdeu aquela política e ele começou a fazer essa caminhada. Ele mais um amigo e tal. E aí ele fazia na Sexta-feira Santa, ele saía de Santa Maria, 18 quilômetros, 18 ou 12, agora não lembro a distância, né? E aí ele fazia essa caminhada e fazia os pontos de via sacra. Na última via sacra, teve 500 pessoas participando. Caramba! Né? E aí o Padre Jean, junto com a Igreja Católica, eles estão querendo criar as estações, construir, né, para daí toda Sexta-feira Santa fazer essa peregrinação, né? É um momento de oração, um momento de agradecer também, né? E mais um momento de fé, de testemunho. Muitas pessoas vão lá e fazem essa caminhada, né? E sai lá em Santa Maria. Sai de Santa Maria, vai pelo interior e vai margeando o Parque Nacional. É muito bonito o lugar. Hoje está asfaltado uma boa parte desse trajeto aí, sabe? E é muito... E aí a gente pensa, então, desenvolver o turismo religioso dentro de Santa Teresa, desenvolver o turismo rural. Poxa, nós temos tantas propriedades coladas no Parque Nacional. Rogério, vá lá e ande do lado do Parque Nacional, primeiro que é mais fresco. O ar é diferente, se você respirar é totalmente diferente. Tem pista de caminhada nesses locais aí? Tem a estrada que está pavimentada. O pessoal vai de bicicleta, de bike que e legal. tal. Tem também a ciclovia margeando a Gonçalves Dias, que é beirando o Parque Nacional também. Tem uma ciclovia, que né? Legal. Não é tão grande, né? Mas Isso. foi inaugurada, foi feita agora, recentemente. E aí, então, mas o turismo rural, por exemplo, o turismo ecológico, que eu falei com o Márcio Nunes, que é o secretário de turismo, né? Pô, isso fazem 20 anos que eu escuto que todo mundo quer fazer uma trilha dentro do Parque Nacional.
Eu entrei dentro do Parque Nacional quando eu tinha 15 anos de idade, que era moleque, sabe? É diferente você entrar. Claro, naquela época sem segurança, nada, né? Com um facão talvez na mão, moleque, né? Mas imagine você criar uma trilha ecológica para levar as crianças. Quantos que moram aqui que não conhecem o Parque Nacional? É diferente. O rio que passa do lado do Parque Nacional. Que paga uma fortuna para ir lá no Parque Nacional, lá nas Cataratas, e tem aqui e na tem mão. aqui do lado. Então são grandes projetos que a gente quer fazer, criar pousadas de frente com o Parque Nacional, né? Tem uma tendência muito grande desse turismo rural, entendeu? De ter experiência. Lá nós temos a Festa da Polenta, que também é um turismo gastronômico. Olha, na última Festa da Polenta, veio um pessoal que estava viajando, que estava em Foz de Pernambuco, se não estou enganado, e aí escutaram a Festa da Polenta e foram lá. Inclusive, nós levamos eles para ver os tachos e tal. Então, lá em Foz do Iguaçu, vieram para Santa Teresa comer a polenta. Nós produzimos quase 5 toneladas de polenta 3 dias de festa, né? Deus, que Então, delícia. é um turismo gastronômico também, né? A gastronomia, ela traz muitas pessoas, né? E eu falo assim, uma pousada dessa pode falar assim, vou fazer um café colonial que nem os italianos antigamente, da polenta na chapa, polenta brustrolada, com queijo, com salame, né? Mas olha o que Frederico Westphalen aqui? Não é Frederico Westphalen, é lá no Rio Grande do Sul. Como é que é o nome da cidade ali? Vitimarsum, aqui indo pra Ponta Grossa. Você vai passando pela estrada, são cidades pequenas, mas vocês conhecem ou não? Não. Eles só fazem café colonial o dia inteiro. São várias locais que fazem. Aí é um trajeto ali perto de Ponta Grossa. Para quem vai pela 277, para quem vai para Curitiba por Ponta Grossa, você vai virar direita ali, vai entrar nessas colônias Vitimarsum. É só isso aí. É um trabalho fantástico que dá para desenvolver. E rendimento para a cidade. Nós temos uma pousada beirando o Parque Nacional lá. Tem uma pousada. Eles fabricam vinho, tem grandes parreirais de uva lá, sabe? É legal também, entendeu? Que maravilhoso. Então assim, mas é assim, motivar, trazer... E a gente que tá aqui não conhece. Covini lá, dos nossos amigos, a Mari e o Marcos. Eu vou falar, sabe por quê? Uma vez eu me envolvi num projeto de turismo aqui em Cascavel, e eu falava assim, eu e minha esposa, a gente vai viajar. Vamos comprar um pacote para ir pro Nordeste. Cara, quanta coisa maravilhosa tem aqui do lado. E a gente não conhece. Ô, Rogério, eu vi uma cidade... que eles colocam placas com QR Code para você localizar as cachoeiras. Agora eu não lembro qual cidade que é. Não sei se é Jacarezinho? Eu não lembro qual cidade que é. Entendeu? Para o quê? O turismo. Porque é uma forma de turismo, né? Sim. Aqui em Cascavel tem quem faz pedal, sabe? Tem a cachoeira. Lá em Santa Teresa tem muitas cachoeiras. Tem a cachoeira do Escorrega, por exemplo. Eu falo, a minha infância, eu ia lá, é uma cachoeira de escorregar. Então fazer um acesso, as pessoas vão consumir dentro da cidade, vão gastar, vão conhecer a cidade. Você cria formas de as pessoas entrarem na cidade. Elas vão comprar um terreno, elas vão trazer a indústria dela para cá. Então o turismo ele atrai muita coisa, né? Então isso é uma coisa simples de você fazer. Falar Santa Teresa, a cidade das cachoeiras. Tem inúmeras cachoeiras, inúmeras. Eu só para te falar eu conheço umas 20. Porque como eu nasci e me criei lá, e naquela época você pegava uma bicicletinha e você é meio aventureiro e explorador de cachoeira. Conheço, né? Então você criar acessos, e aí é uma forma de turismo, né? E aí as pessoas podem explorar, podem vender alguma coisa, pode ter o comércio, né? O nosso lago que você falou, a Paula também falou, nós temos um grande projeto, né? Um projeto desde uma parte simples, que é criar um quiosque na parte de baixo do lago lá, para vender um picolé, um sorvete, um petisco, para deixar uns pedalinhos lá para as crianças alugarem lá. O próprio pessoal do quiosque faz a sessão de uso para ele administra aquilo lá, dá mais segurança porque vai ter um comércio lá, mas nós queremos do lado do parque, do lado do lago, criar um parque molhado. Isso são cidades já do interior de São Paulo que fizeram, mas o norte do Brasil tem isso. Porque que acontece? Chega no verão, muitas crianças não têm acesso aí a um clube, qualquer tipo de coisa. Então o município tem que proporcionar isso para as crianças. As crianças são o nosso futuro, né? Aí você faz um parque molhado, que são jatos de água que saem do chão. Não vai ter piscina, para não ter risco de afogamento. Mas são um show de água. Sim. E a criançada corre, aí tem uns brinquedos, tem uns baldinhos que tomba de água no verão para a piazada se divertir, né? E é isso que o gestor público tem que pensar, na qualidade de vida. Tem que aplicar o dinheiro, pegar o dinheiro e aplicar em serviços de qualidade para que a população possa usufruir. Até porque essa população mais jovem não saia da cidade depois, né? E continue mantendo. Pessoal, para a gente ir para o nosso finalmente, eu vou começar pela Paula. Para a Paula olhar para essa câmera aqui. E Paula, pede o voto pro teu eleitor.
Rogério, antes disso, só queria a licença Claro, para falar fica à de um vontade. assunto que talvez faltou um pouquinho nós falarmos e extremamente relevante, que é um dos pilares, né, que sustenta a nossa sociedade, que é a segurança pública. Então, assim, nós temos um projeto também de utilizar melhor o que nós chamamos hoje, né, de um projeto que foi aí, já elencado na atual gestão, que é o monitoramento, levar esse monitoramento que nós temos das câmeras de monitoramento, né, dos acessos da cidade, enfim, propor mais segurança para as nossas famílias, colocar isso dentro do destacamento da Polícia Militar. Deixar aqui o nosso abraço, né, Júnior, ao Sargento Luiz, que sempre está nos incentivando, também nos apoiando nesse sentido, buscando melhorias para a nossa cidade com relação à política pública voltada à segurança e colocar esse monitoramento dentro do destacamento, né, colocar efetivamente para que nós tenhamos esse controle, né, 24 horas, porque assim, e junto, né, as nossas forças militares, hoje nós temos uma unidade do BPFROM dentro do município de Santa Teresa, né, funciona no antigo centro de rodeio, hoje ao lado da Arena Cultural, nós temos uma base de apoio, que é do BPFROM, né, e daí nós temos também a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, e no apoio das forças militares, nós buscarmos ainda mais promover segurança às nossas famílias. Esse que é um assunto extremamente importante, né, e que é uma das bandeiras também do Júnior e da Paula. E agora, dizer às famílias de Santa Teresa, aquelas que talvez já me conheçam, as mãezinhas, as famílias que me conhecem da escola, ou também, né, com relação aí à vereança, que nós escolhemos um lado para estar defendendo as famílias em Santa Teresa, para nós estar pautando realmente o desenvolvimento do município, voltado para práticas que sejam realmente com a verdade, com o comprometimento, o compromisso de fazer Santa Teresa ser melhor para todos nós, independente de quem sejamos, quem sejamos nós, empresários, agricultores, comerciantes, enfim, quem sejamos servidores públicos. Eu sou servidora pública há 24 anos, né, Rogério? Então, assim, é uma das minhas demandas também. Sei exatamente quais são os problemas que nós temos a enfrentar, mas sei que nós temos aí muito a melhorar. E certamente, contando com o apoio de cada um de vocês, contando com a possibilidade de entrarmos aí para que leve o nosso nome. Talvez nós não vamos conseguir chegar nas 13.174 famílias, né, Rogério? Mas que as pessoas possam levar o nosso nome, elevar o nome do Júnior e da Paula, para que a gente realmente tenha condições de fazer isso, e sem vocês nós não vamos conseguir. Então é 55, Júnior e Paula, 55 neles. É isso aí. Júnior. Então vamos lá, obrigado também, Rogério, pela oportunidade aqui, né? Agradeço. Como é importante, né, a informação, os meios de comunicação, né? Principalmente através da internet. A internet, ela vem transformando e levando muitas coisas boas, né? E então aproveitar esse momento para pedir o seu voto, né? Votem em Júnior e Paula. Todo mundo pedia um terceiro nome, uma terceira via. Está aqui a terceira via, né? Um nome que não tem nenhum vício político, um nome que tem compromisso, que tem uma forma de planejar, de fazer gestão, de buscar principalmente melhoria para aquelas pessoas que mais necessitam, né? Porque toda na vida pública que eu tive, que não foi dentro da política, a gente sempre pensou em trabalhar e ajudar aqueles que mais precisam. É uma forma de fazer gestão com comprometimento, com a verdade, com honestidade, né? Com todos esses princípios cristãos, que são princípios que eu guardo e defendo, que defendo a família, que defendo a oportunidade de criar gerações de emprego, criar renda para as famílias, para as pessoas poderem melhorar a sua qualidade de vida. E eu aproveito nesse momento não só de pedir o voto seu, mas que você leve o nome de Júnior e Paula, né? Você quer um mandato diferente, extraordinário, um mandato com planejamento, com estratégia, para levar o nosso município. Está sendo gravado e daqui 4 anos vocês podem comparar. Júnior e Paula serão com certeza a maior administração da história de Santa Teresa, porque nós queremos, porque nós temos competência, temos capacidade. Querem a diferença, querem um grupo diferente, uma dupla diferente, Júnior e Paula. 55. É isso aí. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por ter vindo até aqui no nosso programa. E a gente poder explorar tudo isso de Santa Teresa, que tem tantas coisas maravilhosas para entregar para a sociedade. Nós que agradecemos, Obrigado, Rogério. Rogério. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.